Olá você, telespectadora, olá você, telespectador da TV Cultura. A partir de agora, a edição desta quinta-feira do Opinião Litoral, a bancada feminina, a bancada da Renata Reis, advogada, da Lara Matos, especialista em gestão, analisando, comentando as notícias com você. A primeira notícia que a gente vai comentar é a da tragédia no Rio Grande do Sul. Já passa de 100 o número de mortos, 100 oficialmente, mas quase 150 desaparecidos com pequena esperança de serem encontrados com vida. Um estado praticamente inteiro que tem que ser totalmente reconstruído em habitação, em escola, em hospital, em estrada, em viaduto, em ponte. Uma destruição completa, talvez a maior tragédia da história do Brasil. E uma pesquisa CAST ontem, Renata, mostrou que 64% dos brasileiros entendem que o volume, esse volume gigantesco de chuvas que se abateu sobre o Rio Grande do Sul tem relação direta com os efeitos das mudanças climáticas. E 30% entendem que tem uma relação parcial, ou seja, praticamente 100% entendem que as mudanças do clima provocam esse tipo de tragédia. Boa tarde. Boa tarde, Paulo, boa tarde, Lara, e a todos que estão aí nos acompanhando. Eu não fui entrevistada, mas eu faço parte desses 64% e que acham realmente que isso é um fenômeno consequente das mudanças climáticas e da atuação humana, né, Paulo? Eu me lembro quando eu era adolescente, criança, a gente sempre escutou dizer que daqui a 50 anos isso aconteceria, a gente não acreditava muito, e a gente sempre achava isso vai demorar muito. Quando a gente é muito jovem, a gente acha que aquilo vai demorar demais a acontecer, e outras gerações que desfrutariam, e a gente tá passando por isso agora e vendo que aquilo que se previu lá atrás realmente está acontecendo. Então são todos os efeitos das mudanças climáticas que são consequência da ação humana, né? O crescimento desgovernado populacional e a forma como o homem lida com a natureza, os interesses financeiros muitas vezes se sobrepondo aos interesses da população mundial, e a gente vê isso acontecer no mundo todo. A gente está vendo fenômenos que a gente assistia no passado acontecer e a gente falava, no Brasil não tem terremoto, de vez em quando agora até que tem. A gente sente os efeitos, ainda que tenha sido um terremoto próximo ao nosso país, mas a gente tem sentido esses efeitos. A questão das chuvas, não só por conta das mudanças climáticas, lógico, mas por conta da falta de investimentos no nosso país e da forma como a política é conduzida no Brasil, sem os investimentos necessários e a tempo, sempre a gente está remediando, né? A gente está sempre investindo nesse momento que aparece, sempre o governo federal já se manifestou que não vai faltar dinheiro para a reconstrução do Rio Grande do Sul, mas não tem que faltar dinheiro para investir antes disso acontecer. A gente tem lido notícias de que Porto Alegre tinha disponibilidade financeira e não investiu nesse tipo de precaução no ano de 2023. A gente precisa mesmo de políticos, de uma política que pense lá na frente, e esse lá na frente é amanhã, no que vem, não é lá na frente 50 anos, como eu falei aqui no começo, não. A gente precisa atuar firmemente, não só para reduzir os efeitos da ação humana no clima, mas também adotar medidas, né, ações que realmente possam mitigar esses efeitos, porque senão o sofrimento vai ser cada vez maior e a natureza, ao que parece, não está tendo dó do ser humano, não. Quando a Renata falou que a gente escutava dizer que daqui a 50 anos, e esses 50 anos se anteciparam, já chegaram, eu procurei uma frase que o professor Adalto Correia de Souza Júnior mandou para mim, que é essa, Lara: somos a última geração que pode garantir a vida no planeta e, ao mesmo tempo, somos a geração que pode torná-lo inabitável.
Olá, Paulo. Olá, Boa tarde. Renata. Boa tarde. Essa frase é genial, forte. E ela é genial. Acredito sim que há uma consideração do clima, mas também existe uma consideração humana. Em relação ao clima, e assim, falar que é sobre o clima, eu não sei se é pior ou atenua. Porque tem muita gente falando, não, é uma questão climática, já era previsto. Então, por ser uma questão climática, atenua. Então, é menos ação humana? É mais uma circunstância do clima? Agora, eu vejo que também isso agrava, porque é uma situação climática já prevista, essa é a questão. A cidade de Lajeado, ela já foi inundada em 22, ela já foi inundada em 2023 e a gente está em 2024. Além disso, Paulo, já está sendo observado um aumento da precipitação das chuvas, existe um acúmulo dessa precipitação. Então, quem fala são os ecólogos, né? São as pessoas que estudam isso. E, além disso, aquela região ela é muito afetada pelo El Niño e pelo Laninha, que são dois fenômenos. Então, nesse caso, por que foi catastrófico? Houve uma composição de calor, umidade e, além disso, do clima, né, no geral. O calor, a umidade e também ventos. Desculpa, eu me esqueci, mas a corrente de vento daquela região é muito forte. Agora, em relação à situação humana, né, como é que o homem interfere nisso? Então, em primeiro lugar, ocupação para agronegócio. 40% do PIB daquele estado é agronegócio. Então, existe uma ocupação desenfreada e, além disso, a ocupação para morar em áreas que são próximas de rios e lagos. Por quê? Porque o setor imobiliário, ele valoriza esse espaço. Só que essa chamada região é a área úmida, é ela que funciona como uma esponja. Então, quando o rio sobe e os lagos sobem, é ela que vai absorver essa água excedente. Só que ela está ocupada por casas e edifícios, não tem como. Então, uma composição, tanto para um lado quanto para o outro. Agora, recompor o Rio Grande do Sul é um desafio. Por quê? Porque vai ter que ser planejado e fazer diferente do que já está. Não basta levantar sobre o que estava. Se levantar sobre o que estava, continuam os problemas. Agora é replanejar uma reconstrução saber lidar de forma estratégica com essas questões. Foi promulgada nessa quinta-feira, na quinta-feira da semana passada, aliás, foi promulgada em 2021 uma lei do ex-presidente Jair Bolsonaro, do Congresso, com alguns vetos dele, que passava para estados e municípios a legislação sobre essas áreas ribeirinhas a que a Lara se refere. A gente já falou aqui nessa semana, o sanitarista Saturnino de Brito, a quem a cidade de Santos deve a estabilidade de drenagem, de enfrentamento de epidemias, o trabalho dele feito com o saneamento da cidade, a drenagem com os canais no começo do século passado, ele recomendou à Prefeitura de São Paulo naquela época que as margens do Tietê, do Tamanduateí e do Pinheiros não fossem impermeabilizadas em 150 a 200 metros de cada lado, senão a cidade eternamente conviveria com enchentes, né? Não foi obedecida a recomendação dele e a previsão dele de que São Paulo conviveria com enchentes é uma realidade. Em relação à tragédia no Sul, houve um fenômeno que foi uma concentração de uma massa de ar quente com alta pressão sobre o Sudeste, explica esse calor que a gente teve desde o dia 22 de abril até hoje, e ainda deve ficar mais alguns dias. A temperatura na primeira semana de maio, medida em Santos e em todo o litoral, é 4 graus quase acima do ano passado. Paulo, dessa primeira semana. Se você me permite, é bastante interessante dentro até do que a Lara falou, as pessoas elas separam, né, a mudança climática da atuação humana, como se a atuação humana fosse jogar lixo. O que é preciso entender é que todo esse fenômeno de mudança climática é consequência de atuação humana. Então, é a atuação humana no planeta desenfreada, desregulada e por interesses muitas vezes muito mais financeiros do que quaisquer outros, é que trouxe ao longo das últimas décadas todas essas alterações climáticas que o mundo está sofrendo e vivendo agora. No filme Uma Verdade Inconveniente, do ex-vice-presidente dos Estados Unidos, Al Gore, na época do Obama, ele foi vice-presidente, ele mostra o efeito banheira, que é essa concentração de altas pressões e um grande volume de chuvas caindo num ponto só, como aconteceu em Teresópolis,
como aconteceu no ano passado em São Sebastião, como se fosse uma banheira, toda aquela área de contribuição caindo por um único ponto, que é o ralo. Então, nós tivemos um aumento de 4 graus na primeira semana de maio desse ano em relação à primeira semana de maio do ano passado, quase 4 graus, e essa massa de ar quente não permitiu que as frentes frias e as chuvas viessem para o sudeste e para o centro-oeste. Elas se concentraram no sul, sobre o Rio Grande do Sul. Esse quadro deve começar a mudar a partir de hoje. Chega uma sequência de frentes frias que vai permitir que toda essa água, todo esse frio chegue aqui para a gente e deixe de se concentrar no Rio Grande do Sul. Paulo, eu peguei um dado falando dessa precipitação. Em 2023, nós tivemos 1.073 decretos de emergência e estado de calamidade relacionados à chuva. 40% foi no Rio Grande do Sul. Então, quer dizer, a coisa já vem acontecendo. É claro, nós não imaginávamos que passaríamos por isso. Mas entenda, já existe uma tendência, né? E nós precisamos agora, como a Renata disse, as políticas públicas precisam estar direcionadas para investimentos justamente para nos proteger dessas situações, porque elas tendem a ocorrer de forma considerável, recorrente. Alguma observação? Acho que não. O histórico que a Lara faz mostra que a gente poderia ter se preparado melhor. E aquele decreto que passa, que eu me referi, decreto da época do Jair Bolsonaro, promulgado com vetos, que passa a autorização para legislação sobre áreas ribeirinhas, passa para estados e municípios, ela permite que interesses imobiliários, que interesses empresariais influenciem mais nessa tomada de decisão. O governo federal, ele se exime desse tipo de decisão, passa para o estado, passa para o município, onde a atuação do lobby é mais fácil de ser feita, né? E um paradoxo. E o histórico que a Lara traz mostra que no Rio Grande do Sul foi exatamente isso que aconteceu. O governador tirou praticamente toda a proteção ambiental. Ao mesmo tempo que você, passando algumas decisões importantes desses atos administrativos para estados e municípios, que é onde você está diretamente afetado, porque a gente sempre fala, né? A gente não mora na União, né? A gente mora na cidade, no município, e a gente sempre acaba cobrando das prefeituras, que é quem está mais próximo de nós para responder, muitas vezes, por áreas e responsabilidades que não são da competência do município. Nessas situações, você tem o lado positivo, porque você tem a possibilidade de tomada de decisões por quem realmente vive a situação e o problema. Mas, por outro lado, a gente tem toda essa problemática de que todo esse lobby, todos esses interesses financeiros, eles são muito mais fáceis de ser corrompidos quando você tem isso diluído entre estados e municípios. Hoje no portal UOL tem um artigo do jornalista José Roberto Toledo, em que ele faz um levantamento de todas as leis, propostas de leis, tanto de ocupação de áreas que deveriam ser preservadas, como de desmontagem de organismos de fiscalização. Ele atribui a 2 partidos a totalidade dessas iniciativas, ao PL e ao PP. É questão de conferir, mas hoje no portal UOL tem esse levantamento do jornalista José Roberto de Toledo. O Opinião Litoral volta depois do intervalo, que é bem rapidinho. Fica com a gente. Voltando com a Opinião Litoral desta quinta-feira, dia da bancada feminina, a Lara Matos, especialista em gestão, a Renata Arraes, advogada procuradora-geral do município de Santos. Santos teve nas praias ontem o aparecimento de centenas de peixes mortos. A origem ainda está sendo investigada, mas parece que não é nenhum fenômeno de mudança climática. Provavelmente, os especialistas dizem que deve ter sido um descarte de peixes não comercializáveis por pescadores.
Eu fui investigar, Paulo, porque eu falei, será que tem alguma relação com o Rio Grande do Sul? Olha, as cenas estão mostrando, são vários, né? E segundo os especialistas, são sardinhas. Então, talvez sim, tenha sido uma pesca de arrasto, onde eles jogam as redes, e aí esse excedente, que não era o que eles buscaram, vai para o lixo. Lamentável, né? Lamentável. E nós estamos falando aqui dos desastres naturais, muitas vezes causados pelos homens. Olha aí a ação humana depredando aí a nossa natureza. É o descarte feito na natureza e a gente precisa saber como investigar isso, né, para chegar. É difícil, não é uma tarefa simples você chegar no autor de quem faz isso em alto mar, né? Mas é a atuação humana sempre afetando a natureza e reclamando lá mais tarde das consequências dela. Essas mesmas pessoas, muitas vezes que fazem isso, são aquelas que sofrem com as enchentes, que têm as suas casas invadidas por água. Quando se tem, aqui em Santos a gente tem recorrentes operações da prefeitura, onde a gente faz a limpeza dos bueiros, dos canais, a gente encontra até colchão. A gente encontra colchão. Teve uma oportunidade que houve uma operação grande, acho que foi ano passado, da prefeitura para fazer essa limpeza das nossas redes, e não só saiu o colchão, como era tanta garrafa PET, Paulo, se você tiver a oportunidade de procurar na internet, era tanta garrafa PET que você não enxergava a água realmente, aquilo era um acúmulo, e na hora que você olhava parecia peixe, mas era tudo garrafa PET obstruindo as nossas redes aqui. Eu tenho observado nos últimos finais de semana, eu remo no sábado na Canoa Havaiana, o mar muito sujo, mas muito sujo na ponta da praia, com muita garrafa PET, muito resíduo no mar na ponta da praia em Santos. Depois que a gente cruza o canal, a coisa melhora bastante, e depois da Ilha das Palmas melhora totalmente, mas na ponta da praia tem estado muito sujo. Em relação a esses peixes, se a sardinha ainda não estava comercializável, porque era pequena, deveria ter sido devolvida no mar, né? Sim, sem dúvida. E não descartada, que é o lugar morta, dela, né? Que é o lugar dela. E como eu já falei aqui, se era já na fase que pode ser usada como alimento, deveria ser doada e não descartada dessa maneira. Né? Então, é injustificável de qualquer maneira essa atitude. Sim, Paulo, sem dúvida, mas talvez também tenha sido uma desova, não sei se seria essa palavra, para fugir também de uma fiscalização, Pode a gente não também. sabe, né? Mas como eu já disse uma vez aqui, lixo não tem perninha, né, Paulo? Então, nós precisamos jogar o lixo no local correto. Quando nós não temos essa educação ambiental, e ainda bem que as crianças hoje estão muito mais educadas ambientalmente falando do que os adultos, então a gente espera que as próximas gerações elas sejam mais educadas nesse sentido. Quando não temos educação ambiental, nós acabamos não observando e não respeitando o que a natureza nos traz para que a gente possa, inclusive, viver nas cidades. Parece paradoxal, mas elas são totalmente complementares. Então, cabe aí o nosso aviso, né, o nosso lembrete de que zelar pelo lixo no local adequado é uma condição cidadã. Não é época do defeso da sardinha, então se foi um descarte por conta de fiscalização, é barco com documentação irregular, pesca ilegal. Ainda no campo da natureza, Renata, um funcionário de um condomínio em Guarujá foi atacado por abelhas. A gente tem que tomar muito cuidado quando mexe com uma colmeia, né? Olha, eu não Parece sei, que tem gente que esquece disso, né? Olha, eu não sei como que as pessoas, elas têm essa coragem de não chamar, né, seja uma empresa ou quem for competente para lidar com isso. A gente teve aqui no ano passado ou retrasado uma noite em Santos, não sei se vocês vão se recordar, em que houve uma infestação de mariposas. E a minha casa, eu morava na época no último andar, e a minha casa ficou infestada mesmo de mariposa. Eu fiquei apavorada. Daí eu tranquei, mas muitas. E assim, eu comecei a fechar tudo e realmente a gente fica preocupado, porque a gente não sabe o inseto quando ele está em grupo. Qual é o coletivo aí no caso de mariposas? Eu nem sei. Mas em grupo significa a mesma coisa. Mas de abelha é enxame, não é? É enxame. Agora, no caso de abelha, é mais perigoso
perigoso ainda. Eu não procuro não discutir com uma única abelha, quanto mais com uma colmeia. E qual é a situação que o rapaz está? Ele está hospitalizado? Ele acabou caindo do telhado, né? Quando ele foi fugir, ele se machucou, né? Eu acho que, Paulo, ele poderia ter se machucado mais, mas até que ele está bem. Em que sentido, né? Ele não faleceu e também me parece que ele não fraturou nada. Mas é um perigo. Eu fujo de abelha, eu morro de medo, até porque eu tenho medo de uma reação alérgica, enfim. E nesse caso, ele nasceu novamente, né? Agora, eu fiz uma pesquisa aqui, o coletivo de borboletas é Panapanã, bando, grupo ou nuvem. Pode ser uma nuvem, né? Nuvem, como nuvem é de gafanhoto, né? A nuvem é o coletivo para insetos de um modo gafanhotos, geral, né? e para muitos insetos. Aqui fala que pode usar para borboleta também, por similaridade. Mariposa. A próxima vez que acontecer uma infestação de mariposa, você já fala, é um panapaná. É um panapaná vindo para minha casa. Ou uma nuvem. Mas a mariposa, ela é inofensiva, né? Mas ela é feia, né? Então... Ela é feia e ela é assim, aquelas grandes, tem umas que são maiores do que borboleta. Escuras? Né? Escuras, elas têm uma impressão muito ruim. E em nuvem, sim, ainda pior. O efeito é multiplicador, né? Renata, um ex-promotor, o primeiro nome dele é Thales Ferri, né? Ele cometeu um crime em 2004, ele alegou legítima defesa. Ele estava numa balada, ele não deveria estar armado, embora promotor tenha a posse e o porte de arma. E houve uma discussão com um jovem, um jogador de basquete, e ele se sentiu ameaçado, atirou, matou o jogador de basquete, feriu o amigo do jogador de basquete. Ele foi absolvido desse crime por um corpo especial do Tribunal de Justiça de São Paulo, aquele que é constituído de 25 desembargadores. Agora, a lentidão da justiça é uma coisa escandalosa no Brasil. Isso foi em 2004, nós estamos em 2024, esse julgamento essa absolvição foi cancelada pelo Supremo Tribunal Federal, e ele vai a júri e perde o cargo 20 anos depois. Então, é um pouco esquisito, porque tem coisa que vai rápido, sabe? Às vezes eu fico surpresa, como o judiciário às vezes é rápido, e em algumas situações graves como essa, a situação ela vai caminhando depois de 20 anos para um caminho totalmente para o reinício. Porque se ele teve, na verdade, esse termo que foi usado aqui, cancelado, né? Na verdade, muito provavelmente a condenação dele foi anulada. A absolvição foi anulada, então ele tem que ser novamente submetido a julgamento para saber se será condenado ou não. E dessa vez por júri, por conta não tem mais a prerrogativa de fórum aí no caso. Nessa situação, a gente vê, né, que se vier a ser condenado agora, a resposta, se vier, a gente também não pode ter a certeza que o tribunal do júri não vai reconhecer também circunstâncias para atenuar a conduta dele ou até mesmo absolvê-lo. A gente só vai saber após o julgamento. Porém, no caso de eventual condenação, é uma resposta muito tardia, ela frustra o cidadão, a família do cidadão, que espera uma resposta do Poder Judiciário para circunstâncias graves e de consequências graves como essa daqui. Então, agora é esperar, infelizmente, nada tenha a ser feito nesse momento, e esperar o júri popular, se não houver ainda nesse meio do caminho as medidas, os recursos e as medidas judiciais cabíveis que ele possa vir a intentar para evitar esse júri, para também tentar, a palavra não seria postergar, mas trazer ainda para a situação de hoje a prerrogativa de fórum. Então tudo isso tem que ser bem analisado e aguardar a resposta do judiciário, que por uma pena realmente demorou aqui 20 anos. A prerrogativa de foro privilegiado do promotor é que levou ele a ser julgado pelo corpo especial, órgão especial do TJ. Do tribunal, né? isso.
Mas quando ele perde isso, ele é julgado como um cidadão comum, Há um né? pouco de controvérsia, porque o crime foi cometido quando ele era promotor. Eu não sou especialista em processo penal, mas eu acredito que há o que se discutir sobre essa questão. Porque ele cometeu o crime enquanto procurador. Enquanto promotor. Se ele perde o cargo, ele passa a ser, como disse a Lara, muito provavelmente comum. É esse o entendimento que está sendo adotado. Se ele for submetido a júri, ele vai ser julgado como um cidadão comum. Agora, inconcebível, né? São 20 anos. Porque vamos supor que ele seja inocente. A vida dele também há 20 anos esperando para que ele prove a sua inocência. Se ele foi culpado, de fato, ele precisa ser julgado. Mas como a Renata falou, é uma morosidade que afeta a família de quem de fato foi a vítima, mas também afeta a família de quem, no caso ele, né? A vida dele, ele está esperando uma resposta, então é incabível. A gente não está falando de 2, 3 anos, nós estamos falando de 20 anos. O que a vida muda em 20 anos. Para a gente ter uma referência do que a Renata falou, em alguns casos é rápido e outros demora, o Alexandre Nardoni, que foi condenado pela morte da filha, o crime foi cometido depois, ele foi julgado, cumpriu a pena, cumpriu a parte que ele deveria cumprir em regime fechado, né? E já está libertado. Cumpriu 16 anos de pena e esse caso está voltando para o início, crime que foi cometido antes. Olha, eu não atuo na área criminal, então eu não sou a melhor pessoa para dizer como é o andamento, a morosidade do Poder Judiciário. Eu fico sabendo muito pelas notícias que a gente escuta e sempre, na grande maioria das vezes, muito moroso, né? O processo quando é na esfera criminal. Mas eu que atuo na esfera administrativa, né, do direito público, eu tenho me deparado com situações de extrema rapidez. Eu tenho me deparado, e não foi uma vez só, nos últimos 2, 3 anos para cá, em que eu tento despachar uma liminar com o desembargador e não dá tempo porque já saiu. Então já tive situações assim de eu não conseguir chegar para argumentar com o desembargador, porque a decisão já saiu. A gente tem tido, pelo menos nas câmaras de direito público, aqui no TJ e no próprio Supremo Tribunal Federal, uma rapidez em algumas situações mesmo do Poder Judiciário. O Opinião Litoral para e a bancada feminina volta rapidinho depois do intervalo. Voltando com a Opinião Litoral, agora é o último bloco, a Renata Reis, advogada, procuradora-geral do município de Santos, a Lara Matos, especialista em gestão, estão analisando as notícias com você. Uma notícia que a gente vai analisar agora, Lara, é um sintoma de doença da humanidade. Um homem de 75 anos nos Estados Unidos confessou que matou a mulher por asfixia num hospital, no quarto do hospital, porque não tinha dinheiro para pagar a conta. Não dá nem como comentar parece enredo de filme, né? Mas o que me surpreende, bom, 2 coisas, aliás, 3 fatos aqui me surpreendem. Primeiro, o assassinato, porque isso é um assassinato. Em segundo, a idade dele, né? Então, um homem de 75 anos, assim, que perspectiva, porque nos Estados Unidos você tem que pagar pela sua saúde, não funciona como o Brasil. Porém, existe facilitação. Eu digo isso porque eu tenho uma amiga que mora lá fora há um bom tempo e ela foi mãe lá. E quando ela foi pagar o parto, eles facilitam a forma de pagamento. Não é que venha a conta e se vire. Existe sim uma consideração acerca de como você pode arcar com esse custo. Então, eu não sei necessariamente qual foi a situação desse homem, mas aí a gente volta no tio Paulo, né, aqui no Brasil, aquela situação onde levaram um morto para o banco. É tão surreal que aí a gente cai agora nessa história que não acontece nas nossas terras, mas em terras americanas, onde um homem mata uma mulher porque ele não tem perspectiva de pagamento dessa conta. Então, assim, Paulo, é lamentável, né? Como é que a gente chega nesse ponto? É um sintoma de doença da humanidade, não é, Renata? São situações é lógico que é um ponto fora da curva, né? Mas são situações tão surreais que a gente tem se deparado, né?
nos últimos anos, até por conta do que as redes sociais nos permitem, né, ter acesso. Muita coisa, antigamente a gente só ficava sabendo quando a gente assistia um jornal. E hoje a gente tem acesso a tantas situações extravagantes, né? Tantas situações fora de uma realidade ordinária que a gente, de convivência dos seres humanos, que a gente começa meio que a acostumar, a gente fica muito surpreso, mas a gente fala, a quantidade de notícias sobre crianças abusadas e mortas que a gente tem assistido diariamente, feminicídios, parece que todo dia eu abro a rede social abusos e todo de dia... crianças e mulheres, inclusive nos alojamentos assustador no Rio Grande do Sul, isso. refugiados, Isso foi né? de causar realmente uma aflição para a gente ler esse tipo de notícia, de pessoas que ainda conseguem, numa situação de calamidade, numa situação de desespero, praticar crimes, saques, enquanto a grande maioria está lá para ajudar, tem muita gente sofrendo, tanto quem trabalha com isso, como quem está como voluntário, e as pessoas ainda permanecem se aproveitando de situações. É um mal realmente da humanidade. Esse ser humano que está aqui hoje no nosso planeta, eu sou muito descrente com ele. Tem gente que fala que eu sou pessimista, mas eu sou muito descrente com o ser humano. Eu acho que a nossa humanidade, ela saiu mesmo daquilo do planejado, por quem a criou. Eu acho que uma situação dessa, de desespero, eu sei que nos Estados Unidos, Lara, embora haja a facilitação para você pagar as despesas com saúde, a gente escuta muito também, você pode ver até em filmes, em séries de TV, que a maioria dos americanos tem casa hipotecada, né? Todo mundo tem casa hipotecada, muitas vezes para pagar despesas que o poder público, ele não absorve, tá bom? Para a gente pensar um pouquinho aqui no nosso país, o que é o nosso SUS, do acesso que as pessoas têm, e parar de a gente ficar se comparando o tempo todo com os países chamados de primeiro mundo, mas que muitas vezes não oferecem aquilo que o nosso país tem condições de oferecer. Agora, Renata, se você manifestou descrença no ser humano atual por conta de abusos que acontecem inclusive nos alojamentos, assaltos dos quais até os voluntários são vítimas, né? O sujeito está no barco, o ladrão rouba o barco, rouba o celular do voluntário que está tentando salvar vidas. Por outro lado, o ser humano mostra um sinal de evolução no tratamento com os animais, né? 20 mil pets foram resgatados no Rio Grande do Sul, aproximadamente, alguns em cenas emocionantes, né? Como aquele cavalo que foi puxado por um jet ski, o outro cavalo que ficou no teto de uma casa, fazendo o cotejo entre, né, o que você está dizendo e o que eu disse anteriormente. Tem aquela frase que fala, né? Quanto mais conheço os homens, mais gosto dos animais. É a combinação perfeita aqui. Você não entende que esse carinho maior com os animais é um sintoma de evolução da raça humana, do ser humano? É um sintoma de evolução, sim, até por conta das mudanças que nós vemos, né, no contexto familiar. Então, pais separados, muitas vezes os filhos guarda fora de compartilhada, casa. Né? E aí você acaba se afeiçoando pelos pets que você puxa para criar. Enfim, eu vi uma veterinária que ela não teve a casa inundada, mas ela saiu de onde ela estava porque ela viu na televisão os gatinhos sendo resgatados nas casinhas, né, naqueles suportes, e os suportes todos inundados. Ela falou que ela ficou tão comovida que ela pegou as coisas dela, ela foi justamente para a área que está sendo, né, inundada e está ali cuidando dos animais. Então essa solidariedade é muito importante. E para o pet, sem dúvida, Paulo, a gente não pode negar, mas que também o olhar para o humano, em face disso, não se desvie, né? Nesse ponto de cuidado com os seres humanos, se insere a volta do danos pessoais, né? O seguro de danos pessoais por veículos automotores, o DPVAT. Tem um lado, Renata, que ele é um imposto a mais para quem tem o veículo. Tem um outro lado, que ele é uma garantia de indenização, de remuneração, né, de indenização pelo tratamento
de quem fica machucado num acidente desse tipo, né? Sim, eu sou a favor do antigo DPVAT, que agora vai chamar SPVAT. Que é um seguro obrigatório. É um seguro obrigatório, eu sou a favor, mas como tudo no nosso país, desde que isso realmente funcione. E os nossos políticos, os nossos governantes, parem de jogar, né, com a torcida, né, que somos nós, os eleitores, e cria imposto, tira imposto, porque eles querem voto, porque eles querem popularidade, independentemente de um planejamento e da efetiva aplicação desses recursos em benefício da população. O seguro obrigatório, ele é um seguro de... Ninguém quer pagar imposto, mas ele é um seguro de um valor relativamente baixo, mas que na quantidade em que é arrecadado de todas as pessoas que possuem motos e possuem veículos, né, e carros, você tem um montante suficiente para você, em muitas situações em que as pessoas não têm seguros privados, em que as pessoas não dispõem dos recursos necessários, auxiliar tanto as vítimas de acidente de trânsito, nas hipóteses em que elas ficam feridas, precisam de tratamento, de saúde, próteses, etc., mas até mesmo com as despesas funerárias para aquela vítima de acidente de trânsito que morreu, que muitas vezes a família não tem como arcar. Então, o que se espera é que a gente pare com essa história de quem é a favor do Bolsonaro bater palma porque ele acabou em 2020 ou 22, não me lembro agora, eu acho que foi 2020, acabou com o DPVAT, parar de tacar a lenha no governo atual porque trouxe um novo imposto, entender e tentar entender, independentemente de que lado que você olha a política, se direita ou esquerda, da importância desse tributo e das consequências dele se ele efetivamente for arrecadado com cautela, for arrecadado com a devida correção e com a aplicação necessária, atendendo realmente as pessoas que dele precisem. A Renata tem razão, a extinção, eu consultei aqui, foi em 2020 pelo ex-presidente Jair Bolsonaro. Agora, o país tem estatísticas de mortes e mutilações em acidentes de trânsito terríveis, assim como de afastamentos de trabalho. Em São Paulo, em média, morre um motociclista por dia. O número de mutilados em acidentes com motocicletas é muito grande, sobrecarregando o INSS e os hospitais. E o DPVAT garante uma espécie de segurança, né, para quem é vítima de acidente, né? Então, garante. Quando é que a gente se incomoda Só que é muito lerdo, né? Tem uma tradição de ser muito lerdo. Por isso que tem que ser bem aplicado de forma eficaz, que realmente atenda, né? Porque a questão é que me parece, ok? Eu não tenho dados aqui, eu não trouxe esses números, mas me parece que o uso efetivo desse seguro, ele é pouco. Ele não é significativo. Tem pessoas que nem sabem disso, pagam e não sabem disso. Então, assim, quando é que a gente reclama quando paga imposto? Quando ele não é aplicado no que é devido. Então, se de fato a gente paga e a gente sabe que esse seguro é usado para isso, o cidadão ele não se incomoda em pagar quando ele vê a contrapartida. Bom, lendo sobre, Paulo, parece-me que esse seguro ele vem mais ou menos numa onda tipo, precisamos de uma verba para que a gente tenha margem para negociar junto à Câmara, tanto que o valor vai ser antecipado para o governo federal. Então, assim, desde que esse imposto seja usado para o fim a que ele vem, ok. Caso contrário, se essa verba for utilizada emergencialmente para outros interesses, então, cidadão brasileiro, vem mais um imposto para você pagar aí. Ainda que, como a Renata tenha dito, ele seja necessariamente pouco significativo diante do volume de impostos que a gente tem que pagar. Mas eu acho que esse assunto carece de uma observação um pouquinho mais analítica. O uso do dinheiro público, ele é olhado com muita desconfiança hoje pela população em geral, até no caso das doações, né, para as vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul. Tem muita gente que diz, não, dinheiro eu não vou dar, porque eu não sei como vai usar. Aí você pode fazer uma doação, aqui na TV Cultura você tem orientação para essa doação, no Rotary Santos tem uma campanha muito bonita, né?
de doação ou no depósito da Bom Tempo, na Rua Luiz de Camões, ou na Casa da Esperança, né? Na Rua Imperatriz Leopoldina. O governo federal vem nesse momento, né, toda uma política de redução de metas fiscais para poder aumentar os gastos. Então isso pega, como você falou, muito mal. Você tem, o que a gente espera é assim, a gente tem que parar no nosso país de ficar produzindo normas muito bonitas e de pouca eficácia. O que a gente precisa é ter as normas sendo aplicadas e com efetividade. Não adianta, como a Laura falou, criar mais um imposto para que ele não seja vinculado à finalidade para que ele foi criado. É isso que a população não quer ver. A população quer até... Ninguém gosta de pagar tributo, mas a gente paga quando a gente tem retorno. E no nosso país a gente parece ter tão pouco, né? Bom, você pode fazer a doação em qualquer agência do Correio. O Correio leva a doação sem cobrança de tarifa. Na Universidade Paulista, a Unip, tem a coleta. O Santos Futebol Clube destinou a uma bilheteria imaginária, porque o jogo contra o Guarani foi sem público, mas arrecadou nessa bilheteria que as pessoas pagaram para colaborar R$115 mil para as vítimas. E a campanha do Rotary Santos, você pode entregar a doação ou na Rua Imperatriz Leopoldina, na Ponta da Praia, em Santos, número 15, que é a Casa da Esperança, ou no depósito da Bom Tempo, que fica na Rua Luiz de Camões, 20. Chegamos ao final do Opinião, agradecendo muito a presença da participação da bancada feminina, Renata Reis, a Lara Matos, o trabalho da equipe técnica e de jornalismo do Sistema Costa Norte e principalmente agradecendo a você que acompanhou a gente mais essa edição. Até amanhã, nesse mesmo horário, depois do Jornal Litoral, e uma ótima quinta-feira para você que você merece.